Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência no retiro Vipassana. É um retiro de 10 dias em silêncio e meditação. Vamos lá? Bom, para eu contextualizar para você, eu conheci o Vipassana através deste livro que eu li, que chama Aceitação Radical. E eu vou dar um contexto sobre o livro que agregou muito, e para eu poder gravar esse vídeo, eu fui dar uma olhadinha em todas as anotações que eu tinha feito no livro, fui dar uma revivada, porque na verdade eu fiz esse retiro em junho de 2022 e eu li esse livro antes. E li um bom tempo antes, porque até mesmo eu vou contar para vocês, para participar desse retiro, você precisa entrar numa fila de espera. E é um pouco demorado e é desafiador você conseguir vaga. Mas eu vou contar mais sobre isso quando eu entrar na parte do retiro. E esse livro sobre aceitação radical, ele trouxe para mim um entendimento muito grande sobre o que é aceitar as coisas, aceitar a situação, aceitar as coisas que a gente está vivendo naquele momento. É sobre um movimento de você se colocar em paz, tranquila, equânime. Equânime, essa palavra eu aprendi no Vipassana, que é com tranquilidade, com aceitação, sem você estar, como eu posso falar, tendendo para um lado ou para um outro. Você está tranquila, em paz. É sobre aceitar tudo da maneira como está acontecendo e aceitar no corpo, na mente, no espírito, no coração. Esse livro ele trabalha sobre isso e nos ensina a construir essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de compreender as coisas que nos acontecem e trabalhar essa forma de aceitação. É uma forma de você parar de lutar contra a realidade, aceitando ela como ela é. E ao fazer esse movimento de lutar contra a realidade, a gente entra em dor e sofrimento. E a aceitação radical é o oposto disso. Ele quer tirar essa dor e esse sofrimento que a gente tem por não aceitar a realidade que a gente está vivendo. E neste movimento todo, é um movimento de você, tipo, sabe, confiar, de soltar. E uma coisa muito bacana, aceitação radical não é você concordar com as coisas que aconteceram com você. Aceitar é uma coisa, concordar é outra. Entenda isso, tá? E também não é passividade. Ah, eu aceito e fico parada aceitando tudo que me acontece. Não, não é sobre isso, aceitação radical. Aceitar não é concordar, gostar ou amar aquela situação que você está vivendo. É simplesmente aceitar a realidade assim como ela é. Sem discutir, sem sofrimento, sem reclamação, sabe? Sem dor. E o bacana de você trabalhar essa aceitação, porque na verdade isso eu acabei acessando muito mais no retiro, mas o livro também aborda um pouco sobre isso, no sentido da gente olhar para a nossa infância, tudo que foi negado, tudo que a gente sentiu de traumas, de sentimentos de inadequação, de vergonha. Gente, como eu podia acessar isso no retiro, né? De vergonha da minha infância, de vergonha de mim mesma, de vergonha do meu corpo, de vergonha dos sentimentos que eu tinha em relação a determinadas coisas, não só na minha infância, mas na minha vida como um todo. E quando a gente trabalha essa aceitação, a gente coloca as coisas no seu lugar. E aí a gente aceita as coisas como foram, sem julgar, aceitando, porque aquilo, cada uma tem a sua história. E trabalhar a aceitação é um exercício tremendo de você começar a observar os seus sentimentos diante das coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque por muitas vezes a gente sempre está julgando, a gente sempre está reclamando, a gente sempre está colocando uma situação, pô, não devia ser assim, não devia ser assado, ou então a gente não concorda. E quando a gente trabalha nesse movimento de estar aceitando as coisas como elas são, este é um movimento para poder assim você começar a mudar algo que você não está feliz. Porque o primeiro passo para você mudar algo que você está insatisfeita é aceitando. Então, quando você aceita a realidade por completo, como ela é, você traz uma paz dentro de você. E aí, de posse disso, você começa a olhar o que você pode fazer diante dessa situação. Entende? E aí é um trabalho de autorresponsabilidade, é um trabalho de aceitação, é um trabalho de
de se silenciar para as vozes externas, para os julgamentos externos. É um trabalho interno de você olhar para você mesma tremendo. E é um trabalho de autoconhecimento também. Então, eu queria só fazer um breve resumo do que é o livro. Vale a leitura, sim. Bom, deixa eu só explicar o que também tem nisso aqui. Esse é um livro que traz princípios budistas. E eu, Michele, gosto disso. Eu já falei, por mais que eu frequente uma igreja evangélica, eu gosto de lá, mas eu acredito também nisso que eu aprendi e vivi aqui, e eu vou te contar ao longo desse vídeo todas as experiências que eu vivi nesse retiro budista e o quanto foi importante para mim, Michele, colocar as coisas no lugar desde a minha infância, minha adolescência, minha vida adulta e principalmente na minha vida de casada, na minha maternidade também. Então, se você é uma pessoa que não acredita que Deus pode se manifestar em outras religiões, então esse livro não é para você, esse tipo de retiro não é para você. Eu, Michele, gosto, acredito que Deus não tem uma religião e ele se manifesta de diversas formas através das pessoas. Para mim, Deus está em você, está em mim, está em todos nós. Através das nossas atitudes, nós revelamos o amor de Deus, o que Deus quer que nós vivamos e que nós desfrutamos e que nós possamos fazer para as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Então, eu quis fazer esse parênteses porque pode ser que tenha muitas mulheres cristãs que não vão se conectar com isso e tá tudo bem. Se você quiser continuar com o vídeo onde eu vou contar a minha experiência com o retiro, porque ali eu tive várias sacadas e eu consegui colocar no meu lugar a minha infância, a minha adolescência, a minha maternidade. E ali, no fim desse retiro, em 2022, eu saí de lá disposta a lutar pelo meu casamento, porque já estava numa situação muito ruim. E ter participado deste retiro fez com que eu saísse de lá disposta a lutar pelo meu casamento. Mas eu vou contar isso agora entrando nessa parte do Vipassana, para vocês entenderem. Bom, o retiro Vipassana é um retiro de 10 dias que eu fiz e é um retiro de silêncio absoluto, na qual você não tem contato com nenhuma pessoa. Ele é segmentado homens de mulheres, então, ou seja, tem a ala feminina e a ala masculina. Como eu fui em 2022, ainda tinha resquícios da pandemia, e então o quarto ele é compartilhado, mas eu acabei ficando sozinha e até mesmo por isso estava mais difícil de conseguir vaga, porque esse retiro ele não é pago. Esse retiro ele vive de doações e as doações que você quiser dar ao fim do retiro compete a você o valor que você puder dar naquele momento e não tem uma exigência de valor. Então isso é muito bacana e eu já fiz outro retiro de vários outros dias, mas pago. E eu confesso para você que a experiência que eu tive nesses 10 dias foi algo assim que transcendeu eu como mulher, eu como as minhas emoções, fez eu olhar para várias coisas. Então, como eu disse, é um retiro com princípios budistas, que ele já é muito antigo, só que ele se disseminou mesmo da década de 70 para frente, quando o Goenka, e que até hoje é ministrado na voz dele, então isso é muito bacana, porque todas as noites a gente escuta uma palestra na voz do Goenka, e também as instruções do retiro da meditação também é na voz dele. Então é muito bacana isso, porque é algo que está sendo permeado essa cultura. E aí depois, quando termina o retiro, eles contam todo esse trabalho que o Goenka fez, de disseminar paz, de disseminar aceitação, de disseminar a cultura de amor. Então é muito lindo o trabalho que ele fez e faz com que eu tivesse ainda mais admiração por todo o retiro em si, por toda a experiência que eu vivi, por tudo que ele lançou de sementes e ainda vem se perpetuando hoje através desse retiro e que as pessoas fazem ali de graça. E tanto os instrutores quanto as pessoas que estão servindo, quanto as pessoas que estão lá usando, nada é pago, ninguém recebe para poder ministrar o curso, ninguém recebe para servir no curso e ninguém paga para participar do curso. Então é uma entidade sem fins lucrativos para disseminar essa aceitação, para disseminar cura, para disseminar amor, para disseminar muitas coisas boas. E eu confesso para você que lá, a cada noite, a palestra, ela vem trazendo temas específicos sobre a vida.
E aí ali ele conta histórias de pessoas que passaram pelo processo dos 10 dias. Ele vai te mostrando como que você começa, como você se sente, o quanto você vai evoluindo, porque é uma escada de evolução. E o fato de você estar 10 dias imersa é fundamental, porque nesses 10 dias você está sem celular, sem livro, sem contato físico, sem falar com ninguém, ninguém lá do retiro, você não tem troca de olhares. Nós sentamos, o lado é disseminado, como eu já disse para vocês, mas, por exemplo, assim, eu não falo com a minha colega, eu não posso ter contato e nem conversa com a minha colega que está sentando para poder meditar. Não existe nenhuma troca. Se eu precisar falar com alguém, eu vou falar com a gerente do curso, que aí eu posso depois falar com uma instrutora diante de uma situação que se apresentou ali e eu vou compartilhar com você que acabou acontecendo comigo. Eu tive vontade de sair, de desistir do curso no terceiro dia, porque eu confesso para você que 10 dias meditando em silêncio é muito fácil diante do que a gente vive lá em relação aos nossos pensamentos. Porque quando você se encontra em completo silêncio, sem nenhuma interação de fora, sem nenhum contato, sem nenhuma interrupção, em completo silêncio, você começa a acessar você mesma. É um mergulho interno, tá? E ao mergulhar internamente, você vai encontrar coisas não tão boas assim. Você vai olhar para você. E aí você vai acessar memórias não tão positivas assim. E você vai acessar coisas da sua infância, você vai acessar coisas que você viveu, você vai acessar sentimentos que você teve, aqueles sentimentos de inadequação, de vergonha. E tudo isso começa a vir à tona, e aí você começa também a pensar na vida aqui fora. E só para contextualizar também, nessa fase, meu pai estava numa fase terminal da vida dele. E eu fiquei com medo do meu pai morrer e eu não estar lá, e eu não saber que meu pai morreu. E aí ali eu surtei. Eu achei que meu pai estava morrendo, que meu pai ia morrer, que ninguém ia me avisar e que eu não ia poder ver meu pai. E meu pai já estava num fim da vida muito triste, já muito difícil, já não tinha consciência, enfim. Mas eu surtei ali, eu achava que ia acontecer alguma coisa com os meninos, eu achava que ia acontecer alguma coisa com meu pai, enfim. E aí é a mente da gente mentindo, porque ela insiste em mentir, né? E aí em 3 dias eu achei que eu não ia aguentar, que eu ia desistir. E aí eu pedi ajuda, fui conversar com a instrutora e relatar tudo que eu estava sentindo ali. E foi onde ela me orientou que se acontecesse alguma coisa eu iria ser avisada, que para eu não me preocupar, que estava tudo bem lá fora e que se algo de ruim acontecesse, eu iria saber. E que era para eu continuar nesse meu processo de olhar para dentro de mim. Enfim, eu visitei outras vezes ela, porque depois eu vou contar, eu acabei acessando outras coisas também. E neste movimento todo, teve uma mulher que desistiu, que não aguentou ficar lá, porque é um movimento desafiador você olhar para você mesma. E a gente sair deste movimento que a gente está na vida, cheio de distrações, cheio de situações acontecendo, cheio de estímulos, principalmente com o celular, você ir para um movimento completamente oposto, de 100% silêncio. Você não pode levar um livro, você não pode levar nada, 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 nada. Você não pode levar nada para você escrever, você não pode levar nada para você ler. Você só pode levar sua roupa de uso. Eles orientam sobre roupas confortáveis, porque você vai passar a maior parte do seu tempo meditando. Roupa de cama, toalha, coisa para o banho, higiene pessoal e cobertor, né? E aí, que nem eu peguei uma fase já fria, então eu levei roupão, eles orientam, porque lá é bem frio. Esse retiro eu fiz em São Paulo, em Santana de Parnaíba. Mas o Vipassana, ele é espalhado pelo mundo inteiro. Tem vários retiros Vipassanas pelo mundo. E você pode ir indo em várias experiências de vários lugares. Lá, em São Paulo, no Brasil, aliás, vem traduzido pra gente em português. Mas na voz do Goenka é em inglês, só para vocês entenderem. E o bacana de ver isso, porque é um método que ele é igual para todos os centros que é disseminado esse retiro.
E tem toda uma sequência para você passar, para você ir evoluindo. E aí começa através da sua respiração. E você começa com uma meditação guiada, ele te ensinando a respirar, mas depois você começa, cada vez mais vai diminuindo essa guiada, para que você faça todo o movimento de você sentir o fluxo passando pelo seu corpo. E é lindo de ver este movimento. E é lindo de ver esse processo sendo construído. E foi ali que eu entendi o poder do processo, o poder de você ser constante, de você continuar para você sentir essa evolução. Porque no começo é uma briga constante com a mente. E o meditar é você silenciar a sua mente, é você prestar atenção na sua respiração. Porque ali no retiro, o que você vai mais fazer é meditar, ficar em silêncio e pensar. Só que quando você está meditando, você não pode pensar. Você tem que ficar em silêncio. E aí, para você sentir todo o fluxo da respiração entrando e passando pelo seu corpo. E a gente tem as nossas questões emocionais que ficam no nosso corpo, né? E ali eles explicam com detalhes melhores do que eu estou trazendo aqui para você. Mas ao ir meditando, essa é a ideia, que você vai limpando e colocando tudo num lugar, como se você estivesse organizando, sabe? Fazendo um scan do seu corpo. Essa é a ideia. E hoje, se você pega estudos científicos sobre o poder da meditação, você tem comprovação científica do quanto ela cura pessoas. Então, fez muito sentido ter participado daquilo. Vou me candidatar para poder participar novamente. Hoje eu já posso participar como servidora, porque uma vez que eu já participei como aluna, eu posso ir lá e servir, e participo também. E é uma experiência, eu acredito que deve ser mais ainda edificante de quando eu sentei. Enfim, mas se tiver outra oportunidade para eu sentar também, acredito que eu vá participar novamente. Mas é aquilo, você tem que fazer uma pausa na sua vida de 10 dias consecutivos, na qual você vai ficar incomunicável. Você não vai saber de nada, você vai só olhar para você. E eu acredito que isso é algo que não são todas as pessoas que estão dispostas a passar, que estão dispostas a olhar, que estão dispostas a mergulhar em você. Porque, de fato, é um mergulho muito profundo e muito transformador e bastante desafiador. Voltando, então, como eu peguei essa fase do pós-Covid, eu acabei ficando num quarto sozinha. E a gente começa a meditar às 4 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite. Aí tem os horários específicos que vai ter a meditação, tem horário para você descansar e tem horário para você fazer as refeições e tem o horário da palestra à noite e depois fecha com uma meditação e você vai dormir às 9 horas. Tudo fica escuro, tudo fica desligado e você vai dormir às 9 horas. A alimentação lá é vegetariana, tá? Então não tem nada de origem animal. E lá você come de uma forma diferente do que a gente come aqui. Eles dão um café da manhã mais reforçado, aí tem o almoço, e aí à noite eles vão te dar uma sopa, uma coisa bem leve, para que você passe um tempo maior em jejum. E incrível, é uma comida muito gostosa, muito saborosa. Então, ou seja, você não sente falta nenhuma de carne. Foi bem bacana, eu gostei bastante de viver essa experiência. Mas como eu lidei ali com as minhas emoções, e eu já até contei pra vocês nos meus vídeos de emagrecimento, que se você não assistiu, mas eu vou compartilhar aqui, eu tenho sérios problemas com as minhas emoções em relação ao meu intestino. E aí eu travo tudo, eu seguro tudo. E esse foi uma das minhas idas para conversar com a instrutora, porque eu tava passando mal, porque eu não conseguia evacuar. Eu não conseguia, e aí foi algo que eu tive que olhar para isso, o que eu tanto segurava, o que eu tanto queria controlar, o que eu tanto queria segurar aqui dentro de mim, né? E foi um convite para eu me abrir ainda mais, e aí eles fizeram toda uma intervenção alimentar para me ajudar nesse sentido, de azeite, de fazer com tâmaras, fazia uma água com tâmaras, com ameixa. Então, ou seja, todos os dias eu ia lá, pegava a água específica, pegava o azeite, pegava um óleo específico para poder ajudar, para que eu pudesse ir para o banheiro, fora a hidratação. Então, ou seja, a parte alimentar, ela estava correta, eu não estava com problemas alimentares para minha constipação, mas era emocional. Então, foi um convite para eu olhar para isso tremendo. E ali eu ainda estava no quarto sozinha, não tinha nenhum problema de evacuar.
por eu estar num quarto compartilhado, no banheiro sujo ou não. Porque eu limpava meu banheiro, limpava meu quarto. Então tem todos os materiais para você limpar e fazer a higiene do seu espaço ali. Então tava tudo limpinho, não era essas questões, porque às vezes a gente tá no ambiente externo, a gente tá com um banheiro sujo. Não, não era nada disso. Eram as minhas emoções que não deixavam com que eu soltasse, com que eu eliminasse. E quando a gente olha para isso, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. O que eu ando travando aí na minha vida, segurando, querendo controlar. Então foi um bacana, foi um convite para eu poder despertar para algo que eu não estava olhando. E uma coisa bacana também, na hora das refeições a gente come virado para a parede. Tem uma baia no meio, que aí a gente come assim, ó, virada assim para a parede ou para a janela olhando para fora. E aí cada uma tem o seu pote, e aí você vai lá, se serve com as opções que tem, você pode repetir, você pode comer a quantidade que você quiser. Só que aí depois você termina de comer, você vai lá, lava a sua louça, lava seu talher, lava seus potes, deixa tudo limpo ali, e aí vai fazer. Você não pode fazer exercício físico, só que eu acabava andando, não tem espaço, né? Mas eu acabava andando ali da porta do refeitório até a porta do meu quarto para poder fazer um estímulo intestinal, sabe? Depois das minhas refeições para estimular para que eu funcionasse meu intestino, mas mesmo assim foi um caos todo. Mas no final acabou dando certo, eu consegui soltar e consegui evacuar. Agora eu quero falar um pouquinho das meditações e das palestras que o Goenka traz. O processo de meditação é um processo evolutivo. E aí eles vão deixando ele mais difícil ao longo do processo, porque você vai evoluindo nos sentimentos que você vai tendo em relação ao seu corpo e em relação à meditação. A meditação, ela é o retiro, ele acaba sendo algo mais desafiador, mas para você que é iniciante, você vai começar do jeito certinho ali, porque ele vai te ensinar o passo a passo de como fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3. Então você vai sendo guiada e conduzida para essa evolução. E é muito bacana você começar a sentir isso. E uma coisa que é muito legal que eles pregam ali, e tá até na minha bio do meu Instagram, que tudo passa. E passa mesmo. E aí eles têm uma fala ali, por exemplo, assim, que quando a gente começa a meditar, coça o nariz, coça o olho, coça a cabeça, coça tudo. Começa a dar tique nervoso em tudo. E aí eles explicam que é normal acontecer isso. E só você continuar na sua pose de meditação e vai passar. E adivinha? Passa mesmo. É o nosso corpo se comunicando com a gente para poder nos tirar dessa forma meditativa para a gente se distrair com as coisas. E aí o legal de ver tudo isso é que no começo é uma pinicação todinha, que no final você já não tem mais essa pinicação, você consegue, quando ela vem, você aceita e continua. E ela vai embora muito mais rápido. Então é muito bacana isso. A sala de meditação é um galpãozão enorme, eles têm as almofadas lá, mas você pode também levar as suas almofadas. Mas a quantidade que tem lá é o suficiente para você usar. E aí você vai montando para você sentar em pose de meditação, de perna de índio, ou se você quiser sentar em cima das pernas, enfim. Você pode mudar, mas você não pode fazer deitada e nem com as costas encostadas, tá? Então, ou seja, você vai estar numa posição literalmente desconfortável para você estar presente se observando. Então, ou seja, que nem aqui eu estou encostada na cadeira, eu tenho um encosto aqui, não tem isso lá. Então você vai ter que manter o seu core ali e você respirando, aí você vai observar o seu ombro, você vai observar suas pernas, você vai observar um todo. E essa construção mental do corpo, da respiração, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, é algo assim que você começa ali toda perdida e as coisas vão se encaixando. E como a gente passa a maior parte do tempo meditando, é algo que você vai evoluindo dia a dia, meditação a meditação. Então é bacana de ver toda essa jornada acontecendo e você vendo a sua evolução. E o mais gostoso, e o mais bonito, e o mais transcendente que tem é você começar a sentir o fluxo da meditação, de você entrando e você passando pelo seu corpo inteiro. E você começa a sentir, porque você vai escaneando o seu corpo inteiro. E aí, ao escanear o seu corpo inteiro, você vai sentindo onde para, onde não tá legal. E aí você vai fazendo todo esse processo de cura, de libertação, de entendimento, de colocando as coisas no lugar.
E aí, junto disso, o que acaba acontecendo? Nos momentos que a gente não está meditando, por a gente estar sozinha, a gente começa a acessar essas memórias. E aí a gente acessa memórias da infância, aí a gente acessa memórias da adolescência, a gente acessa memórias da vida adulta, quando a gente começou a ser adulta. Enfim, você começa a lembrar de várias coisas. E ali eu tive um acesso a uma memória de quando meu primeiro filho nasceu. E foi uma memória muito forte de rejeição que eu tive. Porque eu tive muita dificuldade em amamentar e eu tinha muita raiva. E eu sentia que eu passei isso pro meu filho e eu me senti culpada ali, eu me senti tão mal por eu ter sentido aquilo. E veio à tona todo o sentimento que eu tive nos dias que eu tava com aquela fase bem desafiadora do peito doendo, enfim. E ali foi um dos dias que eu tive que conversar novamente com a instrutora e sobre isso, porque eu me senti culpada em relação a ele, o que eu poderia fazer. E aí é trabalhar o quê? A aceitação, que eu não posso voltar e mudar. E que você trabalhar essa sua mente no sentido de aceitar as coisas como elas são. E que de agora em diante, quando você aceita, você coloca as coisas no lugar para que não haja sofrimento. E assim você vai colocando as coisas, esses sentimentos no lugares. Então eu consegui colocar vários sentimentos de inadequação e vergonha da minha infância que eu tive, da minha adolescência que eu tive. Cara, foi tão importante para mim isso. Outra coisa também que eu consegui colocar no lugar é os sentimentos de querer pertencer, de querer, sabe, fazer parte. E isso foi tão bacana, assim, no sentido assim, de eu olhar e falar assim, eu não preciso sentir isso. Eu posso ser eu, aceitar quem eu sou, né? E aí, a cada noite, como eu falei, tem uma palestra com temas específicos na qual o Goenka conta histórias e também traz uma palavra diretiva, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo direcionamentos para a vida, né? E isso é muito bacana, que aí vem de encontro com o que a gente está passando nas meditações e o que a gente está vivendo e esse processo todo evolutivo. Então, ou seja, vai consolidando, vai trazendo embasamento, vai te fortalecendo, vai te fazendo entender todo o processo. Uma outra coisa também que eu consegui colocar ali no lugar, como eu disse no começo do vídeo, quando eu fui para esse retiro, o meu casamento já estava muito ruim, muito ruim mesmo. E ali eu consegui colocar as coisas no lugar, eu consegui olhar para o meu ex-marido de uma forma diferente. Eu consegui olhar para os meus filhos de uma forma diferente. Eu saí de um papel de julgadora, eu coloquei num papel de aceitar as coisas. E quando eu saí dali, eu confesso para você que eu saí dali disposta a reconstruir meu casamento, a lutar pelo meu casamento. E assim eu fiz. Infelizmente não deu certo. 2 anos depois, eu finalizei esse ciclo. Mas eu confesso para você que ter participado desse retiro e hoje falando dele foi muito bom. Eu ter tido esse entendimento e para gravar esse vídeo eu precisei acessar tudo isso de novo. E eu confesso para você que trouxe um sentimento de gratidão e aceitação para as coisas como estão hoje. Então, ou seja, tá corroborando com o meu processo, inclusive. Né? De aceitar as coisas como elas estão hoje. E o Vipassana, ele trouxe para mim uma conexão comigo mesma tremenda. Me ensinou a ser mais leve, me ensinou a julgar menos. O ideal é a gente não julgar, né? Mas somos humanos e falhas. Enfim, e eu falo que toda vez que a gente está julgando, a gente está olhando muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? Hoje eu tenho uma postura muito menos julgadora, porque eu aceito as coisas como elas são e aí eu entendo. Vocês podem até ver nas minhas falas aqui dos meus vídeos de que quando o outro me julga, eu aceito, tá tudo bem, é o que ele tem para me dar. E eu acabo não julgando esse julgamento dele, porque não é o meu lugar julgar. Quem sou eu para julgar? Então eu tô num trabalho e eu falo que a gente tá nessa jornada para isso, né, para evoluir. E nesse processo evolutivo, ter participado desse retiro de 10 dias em silêncio, de ter tido esse contato com a meditação, desse contato com o meu corpo, desse contato, dessa conexão com o meu corpo, com o que significa essa meditação,
o quanto esse trabalho que o Goenka faz é fundamental não só para nós humanos, mas para toda a humanidade, porque ali tem todo um trabalho também de você disseminar a bondade amorosa para as pessoas que estão à nossa volta e para o mundo inteiro, porque ao final do último dia é ensinado sobre isso, do quanto a gente precisa praticar também a bondade amorosa e meditar pelo mundo, meditar para disseminar o amor para as pessoas que estão no mundo, né? E aí trabalhar a aceitação também, né? Então, ou seja, para mim, o Retiro Vipassana foi uma experiência tremenda, na qual eu acredito que se você tem vontade de passar, se você tem vontade de viver uma experiência dessa, de ficar em silêncio, de ter contato consigo mesma, de olhar para você de uma forma completamente diferente, eu te indico você passar. Mas não é para qualquer pessoa, eu confesso para você, porque eu falo que era tiro, porrada e bomba, porque você acessa muita coisa, você mexe com muitas coisas, mas é aquilo, ali você tem auxílio, você tem instrutores, se você precisar desse auxílio, eles estão lá para te ajudar, mas eles também entendem e é aquele negócio, você está no seu processo e você precisa suportá-lo e precisa passar por ele. Então, por mais que eu tive 3 sessões que eu fui intervir com a instrutora, a fala sempre é o seu processo, é sempre a mesma coisa, é a aceitação, ela conseguia colocar em ordem alguns sentimentos que eu trouxe ali, alguns pensamentos que eu trouxe ali, me colocar numa outra visão, mas eu preciso continuar e passar pelo meu processo, né? Então é sobre isso. O quão disposta você tá para passar pelo seu processo, de olhar para você mesma, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, de você se conectar com você mesma, de você se conectar com o que faz sentido para você. E foi tremendamente transformador na minha vida ter vivido essa experiência. A minha conexão com os meninos, a minha conexão com o meu ex-marido quando eu decidi sair de lá, a minha conexão comigo mesma, com a minha família, com a minha casa, enfim. E aí a vida volta, né? Aí depois que você sai de lá, eles indicam você continuar, você tem todo um site para você continuar fazendo as meditações. Só que as meditações são demoradas, é meditação de 1 hora. E eu confesso para você que eu não faço mais hoje essas meditações de 1 hora, porque é uma meditação de completo silêncio, ela não é guiada, é você fazendo toda a respiração e passando o escaneamento pelo seu corpo. E isso acaba sendo desafiador, porque aí você entra com a vida, as coisas acontecendo. Mas eu confesso para você que ainda tenho a prática de meditação, eu ainda tenho a prática do silêncio instaurado em mim, e eu sei o quanto isso é importante e isso muda a nossa vida no sentido para situações que se apresentam diante das coisas que estão acontecendo. E eu confesso para você que vir gravar esse vídeo me deu vontade de novo de entrar lá no site para poder ouvir as palestras, para poder ouvir as orientações do Goenka e até mesmo dar uma revisada. Eu já, antes de gravar o vídeo, eu dei uma revisada nas minhas anotações, então foi bom também. Consolidou tudo que eu venho vivendo, me ajudou ainda mais nesse meu processo do divórcio, no sentido de aceitar as coisas como elas são e trabalhar a minha evolução, que eu tô aqui para isso, nessa jornada. Se você tem vontade de participar do Vipassana, eu vou deixar o site aqui embaixo para você entrar lá e você saber quais são as datas dos cursos. É um formulário de aplicação que você vai se candidatar para participar do retiro. São datas específicas, são concorridas vagas. Eu lembro que no dia que eu consegui me cadastrar, as vagas abrem 5 horas da manhã. Eu preenchi 5 horas da manhã. Coisa de 10 minutos já tinha encerrado as vagas. E aí você entra para uma lista para você ver se você vai ser aprovada para poder participar. Então, ou seja, é todo um processo que eles têm para poder você fazer parte do retiro. E aí, como eu falei, é separado homem de mulheres, e aí as alas são separadas, os quartos são separados, e tem toda uma infraestrutura para receber a gente muito boa, muito simples, mas muito boa. E é aquilo. Ali é uma imersão para você estar em contato com você mesma. E funcionando tudo de uma maneira simples, mas o necessário é dado. E eu confesso para você que foi uma das maiores e melhores experiências que eu vivi, mais desafiadoras também, mas eu tenho certeza que corroborou para a Michelle que está aqui hoje. E vem corroborando, né? Agora acessando isso novamente,
coloca mais um quentinho aqui dentro de mim. Então, se você quiser saber mais, te convido a entrar no site para saber mais. Eu tenho certeza que se você ler esse livro também vai te ajudar a entender. Se você quiser começar pelo livro, comece pelo livro. Eu vou deixar o link dele aqui também no vídeo para você poder conhecer um pouco mais, para você avaliar se tem. Aqui dentro também tem a meditação do Vipassana, porque ela fala aqui do Vipassana. Tem outras meditações também aqui nesse livro. Então, ou seja, é um processo de autoconhecimento. E aí, você precisa estar disposta a percorrer. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter contribuído de alguma maneira para você, ou ter feito pelo menos uma boa companhia. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!